Fala DevPro! Renzo Nutitelli aqui na área e hoje eu vou compartilhar com você as 5 razões que te impedem de aprender a programar. Então, vamos à vinheta! Então vamos lá, sem enrolação, primeira razão, falta de conhecimento sobre como aprender novas habilidades. Você realmente sabe estudar? Você tem um cronograma organizado do momento em que você vai começar a estudar para aprender uma nova habilidade? Mesmo que você tenha organizado, você cumpre esse cronograma? Você faz anotações sobre as aulas que você está assistindo? Você faz os exercícios práticos pedidos durante a aula? Ou você deixa para estudar de última hora só para passar na prova e esquece tudo logo depois? Depois de 10 anos dando aula de programação, o que eu aprendi é que a maioria das pessoas vai responder de forma negativa para pelo menos uma das perguntas que eu acabei de fazer anteriormente. E isso acontece porque as pessoas simplesmente não pararam para entender como funciona o processo de aprendizado. E as perguntas que eu fiz aqui em cima já indicam um pouco a direção dessas estratégias efetivas para você aprender uma nova habilidade. E isso é agravado pela razão número 2 que te impede de aprender a programar. A razão número 2 que te impede de aprender a programar é a falta de definição de um objetivo. Você precisa se responder: por que você quer aprender a programar? Existem várias razões para isso. Tem gente que quer aprender a programar porque quer fazer um projeto web, colocar um website no ar. Tem gente que quer aprender por hobby. Por exemplo, aqui na minha cidade, as crianças vão aprender a programar para conseguir construir um carrinho segue-faixa, um carrinho que você coloca uma faixa branca escrita no chão e o carrinho vai seguindo a faixa. Nesse caso, é por hobby que essa pessoa está querendo aprender a programar. Você pode estar querendo aprender a programar para automatizar uma tarefa do dia a dia do seu trabalho de hoje. Por exemplo, eu tenho um amigo que trabalha no setor financeiro de uma empresa e ele aprendeu a programar o básico para conseguir baixar os extratos de várias contas bancárias que ele tinha que fazer todos os dias. Então, este é um objetivo de automatizar uma tarefa específica do dia a dia. Uma outra razão para você querer aprender a programar seria se tornar um programador profissional, ou seja, ser pago para escrever programas, para resolver problemas escrevendo programas de computador. Cada um desses objetivos que eu acabei de falar exigem um tipo de estudo diferente. E aí o que acontece? A pessoa fica pulando de galho em galho. E ela fica pulando de galho em galho porque ela não tem um objetivo e também por conta da razão número 3 que te impede de aprender a programar. E essa razão número 3 é o excesso de conteúdo na internet. Além disso, existem diversas áreas de tecnologia: programação back-end, programação front-end, programação de DevOps, ciência de dados, engenharia de dados, aprendizado de máquina, automação, RPA. Então, são muitas as áreas. E isso vai causando uma confusão cada vez maior na cabeça das pessoas. Com tanto conteúdo disponível, o que ela precisa estudar? A turma passa a tentar aprender tudo de uma vez e o resultado que ela obtém é exatamente oposto. Você acaba não aprendendo nada. Filtrar o conteúdo é impossível. Por quê? Por causa da razão número 4 que te impede a aprender a programar. A razão número 4 que te impede a aprender a programar é a falta de uma trilha de conhecimento concisa e coesa. Então, mesmo que você tenha definido um objetivo claro de onde você quer chegar, dificilmente você vai conseguir filtrar esse conteúdo na internet para atingir o seu exato objetivo. Isso é a mesma coisa que eu gosto de fazer trilha, inclusive eu filmo e coloco lá no meu Instagram,
Eu gosto de fazer trilha. Quando eu comecei a fazer trilha, o meu objetivo era chegar na represa aqui da minha cidade. Só que neste caminho existe uma fazenda no meio, com várias trilhas. Como é que eu vou conseguir achar a trilha com o menor caminho e que me leve à represa? Detalhe, não tem GPS dessas trilhas, são trilhas no meio do mato, não tem uma direção para eu seguir. Então, sem o conhecimento da trilha em si, eu não consigo saber qual é o menor caminho, é simplesmente impossível. Existem vários caminhos. E para eu conseguir chegar lá, eu vou ter que testar todos eles. Só que o problema na área de programação é que se você for tentar testar todos os caminhos, você vai passar a sua vida inteira testando. Por quê? Porque são inúmeros os caminhos disponíveis. No exemplo que eu dei lá da fazenda, só tem uma forma de eu conseguir ter acesso ao caminho mais curto. É o quê? É consultando alguém que já conhece as trilhas. Pegando um guia de bicicleta que vai me levar pela trilha concisa e coesa, de acordo com o objetivo que eu quero atingir, de acordo com o destino que eu quero chegar. Da mesma forma, só uma pessoa com experiência vai conseguir montar uma trilha concisa e coesa para você estudar. Mas aqui ainda mora um perigo. Mesmo com acesso a uma trilha concisa e coesa, você não vai conseguir aprender sozinho. Por quê? Quando você está no início de aprendizado da programação, você vai ver uma videoaula sobre conteúdo técnico. Você vai ler um livro sobre conteúdo técnico. Mas você não vai entender completamente, e isso eu estou sendo ainda muito otimista. Muitas vezes você não vai entender nada do conceito que foi passado lá. E por que isso acontece? Porque cada pessoa aprende de uma maneira diferente. Quando você tem um conteúdo em uma videoaula ou em um livro, aquele conteúdo teve apenas uma abordagem de ser ensinado. Qual é a chance dessa abordagem ser exatamente a melhor abordagem para aquele tipo de pessoa aprender? Então o que acontece é que você, ainda com acesso a uma trilha concisa e coesa, você vai ter muitas dúvidas. E é nessa hora que você precisa ter acesso a uma pessoa com experiência naquele caminho para perguntar, porque é durante essa pergunta que a pessoa experiente vai entender que você precisa de uma explicação diferente, de um exemplo diferente, de uma demonstração de acordo com o seu caso específico, com aquela dúvida que você está tendo naquele momento, com aquele setup no seu computador que você não conseguiu instalar, com aquela mensagem de erro que está aparecendo e você não sabe o que fazer. Até que, em uma dessas tentativas de explicação, finalmente você vai compreender o conceito, vai compreender a ferramenta, vai entender o que aquela mensagem de erro realmente significa e como consertar. Então, pensar que simplesmente vendo videoaulas e estudando por livros, você vai conseguir se tornar um programador e aprender de maneira efetiva é uma ilusão desses mundos modernos. Se videoaula e livro resolvesse o problema de aprendizado, não haveria esse apagão que tem na área de tecnologia. As pessoas iam pegar o conteúdo que está aqui no YouTube, iam aprender de uma hora para outra magicamente, ou até não magicamente, mas porque aquilo ia conseguir ser absorvido por essas pessoas e o problema da falta de mão de obra na área de tecnologia estaria resolvido. A gente tem conteúdo em abundância hoje. Então, essas são as 5 razões que te impedem de aprender a programar. Eu estou escrevendo um livro chamado Rumo à Primeira Vaga, o caminho mais curto para você se tornar um programador web, e eu estou compartilhando de maneira completamente gratuita. Eu estou deixando o link para download aqui embaixo. Você vai fazer o seu cadastro, vai colocar lá o seu e-mail e vai receber o download gratuito lá no seu e-mail. Mas Renzo,
Eu não tô entendendo nada. Você acabou de fazer um vídeo com 5 razões, falando que mesmo que eu pegue a trilha concisa e coesa que você está oferecendo com 15 anos de experiência, você falou que eu não vou conseguir aprender. Calma, DevPro. Calma, DevPro. Lá no final do primeiro capítulo do livro, eu tenho a dica matadora de como é que você vai resolver esse problema, por mais paradoxal que possa parecer. Então, baixe o livro e confira com essa dica. Grande abraço, até o próximo vídeo.